Olá, pessoal. A gente vai dar prosseguimento aqui nos assuntos dos nossos seminários de Inorgânica 1. Eu, Matheus Teixeira Dias, e a minha dupla, a Vitória Oliveira Dantas, a gente ficou responsável para falar para vocês um pouco sobre sólidos iônicos, rede Bravais, com ênfase no sistema cúbico. Então, vamos começar aqui. Então, eu acho que a melhor forma que a gente pode começar a tratar dos sólidos iônicos é entender um pouquinho melhor como as ligações iônicas funcionam, certo? De uma forma um pouco mais profunda. Primeiro, uma ligação. Uma ligação química, ela se forma com o intuito de diminuir a energia desses átomos e prevalecer uma maior estabilidade nesse composto. Se a energia da molécula, ou do retículo cristalino, no caso, for menor do que a energia desses dois, nesse caso íons, mas poderiam ser só átomos, for menor, se a energia do composto for menor do que a energia dos íons separados, a gente pode formar uma ligação química, que é exatamente isso que elas procuram, é uma estabilidade e uma menor energia. Então, a ligação iônica, propriamente dita, ela ocorre pela troca de elétrons. Então, a gente precisa de um elétron, como a gente pode ver aqui na tabela periódica, um elétron mais eletronegativo, um átomo mais eletronegativo, e um menos. Um vai receber esses elétrons e o outro vai doar, cada um querendo manter uma estabilidade, que a estabilidade na química para esses compostos que a gente está tratando aqui é manter a sua camada de valência com 8 elétrons, tal qual um gás nó que é inerte, né? Então, por ser uma ligação naturalmente eletrostática, a gente pode falar dela como uma aplicação da lei de Coulomb, que está embaixo para vocês, só para relembrar. Aqui abaixo no nosso slide, a gente tem um exemplo de uma ligação aqui, uma transferência de elétrons, certo? Pois é. Então, e aqui também vamos lembrar do conceito de blindagem, que é um dos fenômenos que justificam a ligação eletrostática, tudo bem? Os elétrons, eles blindam a interação do núcleo. Então, quanto mais longe um elétron está de seu núcleo, mais blindado ele é, menos atração do núcleo ele sofre. Então, mais fácil de ser ionizado, né? Mais fácil de ser retirado do átomo. São uns conceitozinhos básicos para a gente começar. Então, sólidos iônicos. Os sólidos iônicos são esses compostos que são formados por íons, retículos cristalinos. São sequências indefinidas de íons ligados entre si, formando uma cadeia. Basicamente uma cadeia. Vamos mostrar um pouquinho mais aqui. Aqui vocês podem ver, isso aqui é um retículo cristalino do cloreto de sódio, já conhecido nosso. Bolinha verde, um cátion de sódio, e a bolinha azul, um ânion de cloro. Um sólido iônico é formado dessa forma aqui, indefinidos íons subsequentes, aqui cada um ligado, formando essa cadeia fechada. Então, a gente vai falar um pouquinho agora das características dos sólidos iônicos. Eles apresentam, por conta da ligação iônica, que é muito forte, a ligação muito intensa, com um momento de dipolo muito alto que elas possuem, um ponto de fusão e ebulição muito alto também. É muito difícil você desfazer essas ligações, sobretudo nos sólidos iônicos, nos retículos cristalinos, pois neles a gente possui um número de coordenação alto. São vários átomos que estão em ligação entre si. Para eu quebrar, por exemplo, uma ligação em um retículo aqui de cloreto de sódio, eu preciso quebrar 6 ligações entre o cátion e o ânion. Então, é muito alta essa energia necessária, e por isso a gente tem um ponto de fusão e ebulição muito alto. A gente precisa doar muita energia para esse processo, para que ele ocorra, entendeu? A solvatação. Vou até passar aqui já. Aqui os exemplos de ponto de fusão. Ó, por exemplo, aqui, o cloreto de sódio tem um ponto de fusão, aqui, ó, melting point de 801 graus Celsius, é bem alto, e o de ebulição 1413. Aqui alguns outros compostos aqui de exemplo. Passar para o próximo. Solvatação. Então, a maioria desses compostos, esses sólidos iônicos, eles são solúveis em solventes polares, tudo bem? Como a água, por exemplo. Aqui a gente vê, nesse exemplo,
Aqui a água, a gente tem essa carga parcial, como todo mundo sabe, carga parcial negativa no oxigênio e as cargas parciais positivas no hidrogênio. Então, vão se atrair por esse ânion, tudo bem? E no caso do cátion, o oxigênio que vai ser atraído por esses cátions, tudo bem? Isso vai fazer uma proteção, entre aspas, vai envolver os íons, tudo bem? E quando solvatados, quando eles estiverem em solução aquosa, eles vão ficar totalmente rodeados e vão se desconectar um do outro, tudo bem? É por isso que, como a gente vai ver aqui no próximo slide, eles são em estado sólido e os sólidos iônicos são naturalmente sólidos em temperatura e condições normais, eles são apresentam predominantemente em estado sólido, e no seu estado natural sólido, eles são péssimos condutores de eletricidade. Como vocês viram aqui no retículo cristalino, eles estão muito densos, muito compactos, muito juntos, não tem muito movimento entre eles. Existe um movimento baixíssimo quando comparado com outros tipos de sólidos, tudo bem? Então, não há como as cargas, como os elétrons saltarem de um para o outro. Não há movimento de cargas, que no caso é corrente elétrica, não tem como. Porém, em solução aquosa ou quando estão fundidos, que ocorre a mesma coisa, a separação dos íons, eles são ótimos condutores, como a gente tem no exemplo aqui de uma eletrólise, tudo bem? Só para exemplificar. E eles são quebradiços. Mas, como assim? Como é que eles podem ser quebradiços se eles têm tanta força os unindo, né? Então, eles podem ser quebradiços quando se aplica muita força em um ponto. Como tem aqui nesse desenhozinho que a gente colocou para ilustrar, aqui é uma rede cristalina, tudo bem? Cada um aqui é um cátion, o menor, né? E um ânion maior. Porém, se eu aplicar uma força, que é o que esse martelo está fazendo aqui, eu vou deslocar esse plano aqui, tudo bem? E ele vai se fragmentar. E é por isso que os sólidos iônicos possuem um fenômeno chamado clivagem, que é exatamente o deslizamento de planos no retículo. Ele se quebra em lascas, em planos, que eles dependem exclusivamente da fórmula do retículo cristalino desse mineral, que, no caso, a maior parte dos sólidos iônicos são minerais, quartzo, mica, todos esses minerais são sólidos iônicos, tudo bem? Aqui, por exemplo, cada tipo de mineral possui uma clivagem específica, tudo bem? Determinado para esse tipo, que ele depende exclusivamente do retículo. Por exemplo, aqui, a gente tem, ó, várias faces aqui, ó, nesse sentido. Então, o fenômeno da clivagem ocorre por causa do deslizamento do plano no retículo, de um plano desses do retículo cristalino aqui, tudo bem? Vamos continuar. São as características básicas. Então, outra forma de classificar os sólidos iônicos é pela razão entre os seus íons, tudo bem? A gente tem aqui o exemplo de alguns íons e seu tamanho, tudo bem? Só para exemplificar bem. E o tamanho dos íons, ele pode nos dar um norte do número de coordenação desse sólido cristalino, desse retículo, e também pode nos dar a geometria de coordenação ao redor do cátion. Tudo bem? Como aqui, por exemplo, menor do que 0,15, o valor da razão entre o raio iônico do cátion, o valor do raio atômico entre o ânion. A gente tem linear, e por aí vai, certo? Aqui é só mais uma forma de classificação. Para você conseguir precisar isso aqui, você precisa dos números. Você precisa de uma tabela que lhe informe isso, tudo bem? Vamos passar. Pronto, agora a gente vai entrar na energia de rede ou energia reticular, certo? O que é energia de rede? Basicamente, a energia de rede é a quantidade de energia necessária para que a gente junte íons gasosos da distância do infinito para formarem um retículo cristalino, tudo bem? Energia liberada por mols de íon em estado gasoso ao formarem um mol de sólido cristalino. Isso é o conceito de energia de rede ou energia reticular, ou energia de malha também. Essa energia ela pode demonstrar para a gente o quão estável é esse sólido, certo? Quão mais energia há nesse sólido cristalino unindo esses íons. Aqui a gente tem
a fórmula geral aqui, generalizada da formação de um composto iônico, tudo bem? Um metal com carga X+, em estado gasoso, lembra que tem que ser em estado gasoso, e um ametal com carga Y-, gasoso também, vai formar, não está aqui, gente, mas é sólido, tá? Um sólido iônico qualquer aqui, com a carga, com os números aqui, os coeficientes dessas cargas, tudo bem? Sólido. Perdão aí os desenhos, que é ruim demais fazendo mouse. Então, vamos lá. Como a gente pode calcular de fórmula matemática mesmo? Vou falar da forma experimental depois. Como é que a gente pode calcular a energia de rede? Tudo bem? Lembrando que isso aqui é teórico, certo? A gente não encontra na natureza, obviamente, íons gasosos de forma natural. Não tem como a gente provar isso aqui naturalmente. A gente não acha isso aqui na natureza para testar, certo? Isso aqui a gente consegue fazer apenas pelos cálculos e depois eu vou mostrar a forma que tem como fazer experimentalmente. Pronto. Vocês lembram, né? Que, como eu disse, isso aqui é a lei de Coulomb. Como a gente está falando de uma ligação eletrostática, a lei de Coulomb pode ser usada para começar as demonstrações que eu vou apresentar para vocês aqui. Pronto. Partindo daqui, a gente pode trocar essas cargas, tudo bem? E vamos deixar mais geral a fórmula. Vamos trocar, em vez dessa constante eletrostática, vamos colocar esse termo, menos 1 sobre 4π, e a permissividade no meio, que no caso aqui é a permissividade do vácuo que a gente está trabalhando, certo? Aqui, e a permissividade do vácuo está aqui. 8,54 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Só que vamos deixar desse lado físico e vamos nos atentar mais ao lado químico, que é uma carga negativa, que vai ser a carga do cátion e a carga do ânion. Vamos chamar a carga de Z, certo? O que é a carga negativa? A carga negativa vai ser o módulo dessa carga, como, por exemplo, no NaCl, N mais Cl menos, aqui vai ser 1, menos 1. Só que aqui a gente está trabalhando em módulo. Vezes a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tudo bem? E a carga positiva, a mesma coisa, só não precisa do módulo, porque a gente está trabalhando com número positivo, certo? Então, ao invés de cargas, a gente vai substituir agora por essas cargas aqui. Ao invés de uma carga pontual qualquer, a gente vai usar a carga do ânion e do cátion multiplicado pela carga elementar, certo? A gente vai conseguir essa equação. Em vez de Q, a gente vai usar os dois E's, que são as duas cargas que eu disse para vocês, vezes E ao quadrado, e ao invés da distância, como a gente está trabalhando com os raios iônicos, a gente vai colocar a soma dos raios. Essa é a distância entre um e outro. Aqui a gente está supondo que os dois íons estão completamente colados, entendeu? Vamos passar agora, porque aqui a gente não consegue ainda demonstrar o que queremos. Aqui é uma coisa muito geral ainda. Pronto. Esse modelo que eu estou apresentando para vocês aqui, ele se trata apenas de uma relação entre um cátion e um ânion, certo? Isso não demonstra a realidade, porque, como eu disse para vocês, um sólido iônico é a junção de vários planos desses cheios de íons, um em sequência do outro para todas as direções. É uma coisa muito grande. Por isso que, por exemplo, a fórmula empírica de um íon é apenas o menor coeficiente mesmo. A fórmula do NaCl é porque essa é a proporção dos cristais, das ligações. São infinitas íons que temos um retículo cristalino desse, um mísero cubo de sal de cozinha. Então, NaCl é apenas a fórmula reduzida, tudo bem? Como é que a gente pode generalizar um pouco mais para uma quantidade tão alta de íons? A gente pode usar aqui, ó. Vamos adicionar nessa nossa continha a constante de Avogadro. Vamos considerar aqui o molde, considerar essa quantidade de mols aqui de íons, tudo bem? Só que isso ainda não nos serve totalmente, ainda está muito geral. Aqui, nesse modelo ocorre a possibilidade do cátion e o ânion ocuparem o mesmo espaço, e isso não é razoável. Como a gente está aqui, ó, deixa eu desenhar aqui para vocês. A gente tem uma relação inversamente proporcional entre o raio e a energia de repulsão, a energia repulsiva entre esses
dois íons. Vocês concordam que quanto mais próximo estiver esse nossos íons, mais facilmente eles vão deixar de se atrair para um invadir a nuvem eletrônica do outro e começarem a repelir, tudo bem? Então, voltando aqui com nossa equação geral, a gente precisa substituir isso, a gente precisa retirar essa possibilidade de um ocupar o mesmo espaço do outro. Isso não é razoável, tudo bem? Não é possível que eles ocupem o mesmo espaço, pois não seria estável, porque a energia de repulsão começaria a atrapalhar essa ligação iônica nossa. Vamos para o próximo slide. Passe, pronto. Agora a gente vai adicionar o expoente de Bohr. O expoente de Bohr vai fazer exatamente isso. Ele vai nos determinar esse ponto de equilíbrio onde, ao lado desse, como tem aqui no nosso gráfico, ele vai deixar de ter força somente atrativa e ao outro ponto, o outro lado do ponto, ele vai ter apenas energia, vai começar a repulsão, vai mais energia nessa ligação. O que a gente quer é menos energia. O quão menos enérgica for a ligação, melhor para a estabilidade do nosso sistema, tudo bem? Então, a gente precisa do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a energia máxima que pode ser liberada dessa nossa ligação. Então, aqui, de novo, a proporção aqui entre a energia do par iônico com o raio, quanto maior o raio, menor a energia, é isso que a gente quer. E aqui a gente já adicionou o coeficiente de Bohr. Esse coeficiente de Bohr, gente, ele é determinado para cada tipo de retículo, certo? Cada tipo de ligação. Vamos passar o slide. Então, a geometria do cristalino altera a relação entre os íons. Então, a gente vai utilizar a constante de Madelung para alterar ainda mais, melhorar ainda mais essa nossa relação. Então, como a gente pode perceber, findei sem colocar uma imagem aqui, mas a Vitória já vai falar para vocês, a gente possui vários tipos de célula unitária. Vamos usar a célula unitária aqui. Uma de corpo centrado e uma de centrado na face, possui diferentes arranjos. Então, a gente não pode considerar que eles possuem, os íons interagem entre si da mesma forma. Então, a gente precisa de algo que altere essa nossa equação para que deixe cada vez mais semelhante ao que acontece na vida real, tudo bem? Isso é a constante de Madelung. E ela é experimental, certo? Aqui a gente já tem alguns valores para ela. A lita é o tipo de retículo do cloreto de sódio, tá? Também, um dos minerais que compõe esse grupo é o cloreto de sódio. Por exemplo, aqui é 1,7476. A gente adiciona mais esse fator na nossa equação e vai acontecer o seguinte, a gente chegou nessa equação bonitona aqui, ó. Essa equação é conhecida como equação de Born-Landé, que são esses dois aqui, Born e Landé. Eles que propuseram essa equação toda que eu acabei de deduzir com vocês. Constante de Madelung, aqui a gente tem o número de Avogadro, permissividade do meio, que aqui no caso é o vácuo, os raios, as cargas, a carga elementar, e ali a gente tem a relaçãozinha com o expoente de Bohr para poder diferenciar tudo. Agora a gente vai um exemplozinho básico de como é que a gente usa, certo? A gente tem aqui os nossos dados, rapidinho passar para vocês, a formação de novo do cloreto de sódio, e só a gente aplicar ela na fórmula que a gente consegue a energia de rede, a energia reticular que a gente procurava. Aqui eu tenho para vocês a energia reticular calculada pela lei de Born-Landé, e abaixo eu tenho a energia de rede experimental. Aqui a gente consegue fazendo os testes em laboratório, tudo bem? Você pode perceber que elas não batem. Então, o que a gente pode deduzir que a equação de Born-Landé, ela não é perfeita. Ela pode nos dar uma aproximação muito boa, porque aqui a gente tem uma diferença de 4 a 5% dos resultados, tudo bem? Ele é um modelo que facilita a nossa vida, mas não é uma verdade absoluta. Os números ali não são tão precisos assim com a realidade. Por isso que existem várias outras correções desse modelo, mas a gente usa mais ele por sua simplicidade, são ideias simples, uma conta um pouco grande, mas uma ideia muito simples de ser entendida, como eu acabei de explicar para vocês aqui em poucos minutos. Por isso que a equação de Born-Landé é tão utilizada para definir esse tipo de energia, mostrar a estabilidade do nosso sistema, a quantidade de energia necessária para desfazê-lo e tudo, e fazer todos esses estudos
interessantes sobre a estrutura cristalina dos sólidos iônicos. Agora eu vou falar para vocês da forma experimental de calcular a energia de rede de um sólido cristalino. Como eu disse para vocês, aquilo ali é a forma matemática, a forma de uma equação teórica, e aqui a gente vai agora para a forma prática. Aqui a gente tem o ciclo de Born-Haber. Born é o senhor aqui acima e Fritz Haber é o químico ali embaixo. Tudo bem? Aqui a gente tem, novamente, a formação do cloreto de sódio. Como o ciclo de Bohr-Haber funciona? Basicamente, o ciclo de Bohr-Haber é uma grande sequência de variações de entalpia, o cálculo de entalpia de um sistema todo, utilizando lei de Hess ao final, que a gente vai conseguir, de forma termoquímica, definir essa energia do retículo cristalino. Depois de explicar a parte da energia de rede, como calcular com Bohr-Landé, fica mais fácil entender o que é o ciclo Bohr-Haber. É basicamente a utilização da lei de Hess, da termoquímica, para definir experimentalmente como ocorre a formação da rede de um sólido cristalino. Certo? Pronto. Agora a Vitória vai falar um pouco com vocês mais sobre a parte estrutural dos sólidos iônicos, começando aqui com célula unitária. Bom, dando continuidade ao nosso seminário, agora eu vou falar um pouquinho sobre a célula unitária e as redes de Bravais. A célula unitária pode ser comparada com um Lego, pois ela é a menor parte de uma estrutura cristalina que pode ser usada em algum experimento ou coisa do tipo. E aí essas células unitárias, elas vão se repetir por toda a estrutura cristalina em todo o seu espaço. E o que seria essa estrutura cristalina? Ela pode ser comparada com o Lego, quando já está montado, ou com a caixa de laranjas, pois os materiais cristalinos são aqueles em que os átomos são distribuídos de uma forma periódica. O que isso quer dizer? A mesma distância entre um átomo e o segundo vai ser entre o segundo e o terceiro, e assim sucessivamente. E aí existe o cristal ideal, que no cristal ideal ele vai ser considerado como uma repetição infinita de alguns grupos de átomos, que no caso seria a repetição das células unitárias. E a estrutura cristalina, que essa estrutura cristalina é descrita como uma estrutura constituída por uma base e uma rede. E aí essa base seria os átomos dispostos ao longo da rede, e a rede vai ser a sua descrição geométrica. Como é que essa estrutura é formada? Para essa estrutura ser formada, são necessários pontos reticulares, e esses pontos reticulares são essas imagens que estão ilustradas. Aí existem três tipos principais, que o primeiro é esse aqui, que é chamado de retículo plano ou linear, e ele só existe uma variável, que é a translação T1, que essa está representada aqui embaixo, e nele os átomos são equidistantes, ou seja, a distância que tiver entre um átomo e outro vai seguir por toda a linha. Por exemplo, esse tem a mesma distância desse, que vai ter desse, e assim por diante. Aí, o próximo tipo é o retículo plano, ou RAID, que esse é o que a gente vai precisar mais. Nele, existem 5 tipos, que são o retículo plano, ou RAID oblíqua, retículo plano ou rede retangular, retangular centrada, quadrado e hexagonal. E aí a grande diferença entre um e outro vai ser só mesmo a variação desse ângulo gama que tem aqui no meio, que ele pode ser maior ou menor que 90 graus, e o seu cosseno também vai ser alterado com isso. E aí existe o terceiro tipo de retículos, que é o retículo espacial, que é essa variação aqui, que ela já é bem mais parecida com as redes de Bravais em si, porque ela já possui não apenas 3 variações, mas possui 6, que no caso são as arestas T1, T2 e T3, e os ângulos alfa, beta e gama. E é a partir daí que a rede de Bravais é denominada. Bom, aí antes de denominar as células de Bravais, é importante definir os 4 tipos de células unitárias que existem. A primeira é a célula primária, que é definida pela letra P.
em que todos os pontos reticulares estão localizados nos vértices do paralelepípedo que constituem a célula. O segundo tipo é a centrada nas faces. Na centrada nas faces, além desses pontos que estão nas vértices, também vão ter alguns pontos no centro das faces, que aí vai ter alguns exemplos mais à frente e nós vamos mostrar uma imagem em 3D também. O terceiro tipo é centrada no corpo. Ela já tem um exemplo aqui de lado. E na unidade, na célula unitária centrada no corpo, além dos vértices que tem. Desculpa. Na célula unitária centrada no corpo, também vai apresentar alguns pontos reticulares no centro das faces do paralelepípedo. E aí tem o quarto tipo, que ele não é comum em todas as redes de Bravais, que é a célula unitária centrada em apenas uma das faces. Que aí, além de apresentar os pontos das vértices, ele também vai apresentar um átomo em uma única face. E aí vai ser definida por A, B ou C, dependendo da face que esse ponto vai estar localizado. E aí, a partir disso, a gente parte para as redes de Bravais propriamente ditas, que recebem esse nome, graças ao cientista Augusto Bravais. E aí, ela pode ser dividida em 14 tipos de células unitárias, como está representado nessa imagem aqui. Mas esses 14 grupos não são, digamos assim, o ponto principal, pois eles são divididos em 7 grupos menores. Que esses 7 grupos menores são tetraclínica, monoclínica, romboédrica, octorrômbica, hexagonal, tetragonal e a cúbica, que é a que vai ser um pouquinho mais aprofundada. A única diferença, sim, entre um tipo e outro da rede de Bravais são as arestas, T1, T2 e T3, e os seus ângulos que vão variar. Agora nós vamos mostrar a imagem em 3D do sistema cúbico em si. E aí essa primeira é um sistema cúbico primário. Os pontos também distribuídos só nas arestas e nas vértices. Aí o segundo tipo é o sistema cúbico centrado no corpo, que possui alguns pontos também no corpo do cubo. E o terceiro tipo, que é o sistema cúbico centrado nas faces, que existe uma quantidade maior de pontos reticulares, pois eles estão distribuídos nas faces, nas vértices e no corpo do cubo. Pronto. Existem, dentro do sistema cúbico, que é o que a gente vai aprofundar hoje, existem algumas propriedades únicas. Aí cada um dos tipos do sistema cúbicos vai ter as suas próprias propriedades. No caso, o sistema cúbico é dividido em sistema cúbico com célula unitária simples, sistema cúbico com célula unitária da face centrada e sistema cúbico com célula unitária do corpo centrado. Aí, o primeiro ponto do sistema cúbico de célula simples é o número de átomos que vai ter em cada célula unitária dele. No caso, como vocês podem reparar, essa partezinha aqui não é um átomo inteiro. Isso é 1/8 de um átomo. Então, para a gente saber quantos átomos vão ter nessa célula, a gente vai pegar esse 1/8 e vai multiplicar ele pela quantidade de células que a gente tem aqui, pela quantidade de 1/8 que nós temos. Aí a gente conta 1, 2, aí 3, 4, 5, 6 com o que tem lá atrás, 7, 8, e aí a formulazinha é basicamente 8 vezes 1/8, que quando multiplica dá um átomo. Ou seja, a célula unitária do sistema cúbico simples possui apenas um átomo por célula. E aí aqui embaixo também está, só para deixar mesmo informado, o número de coordenação. Que o que seria esse número de coordenação? Ele falando de uma forma assim, bem bruta, é o número de vezes em que um átomo está encostando no outro.
por exemplo, esses espaços que tem aqui entre eles. E aí a gente conta quantas vezes isso acontece, quantos átomos eles tocam. E aí, no caso do sistema cúbico simples, existem seis átomos se tocando, então o seu número de coordenação vai ser 6. Desculpa. E aí o parâmetro de rede também do sistema cúbico é bem simples, não precisa de muito cálculo, pois ele é 2 vezes o seu raio. E aí o que seria esse parâmetro de rede? É o mesmo que as arestas que tem em cada um, que aí no caso seria basicamente o contorno da nossa célula. E aí para ser calculada, ela vai ser 2 vezes o raio de cada uma. Isso varia de acordo com o elemento que a gente está usando naquele momento. Aí agora, no sistema cúbico, no simples, também tem como, a gente também pode calcular o volume de cada célula em relação ao seu raio. E aí, para isso ser calculado, a fórmula também é bem simples, que é o volume da célula vai ser igual à aresta ao cubo. O que seriam essas arestas? O que foi dito no slide anterior, que é o seu parâmetro de rede. E aí, como lá foi dito que as arestas vão ser igual a 2 vezes o raio, a gente só substitui na fórmula e fica volume da célula igual a 2R ao cubo. E aí, só para ficar mais simples, resolve essa continha e fica o volume da célula igual a 8 vezes o R ao cubo. E aí também temos aqui, que é muito importante, o fator de empacotamento. Desculpa. E o que seria esse fator de empacotamento? O fator de empacotamento nada mais é do que a soma do volume físico que é ocupado por cada célula unitária no espaço. E aí, para a gente fazer esse cálculo, vai ser necessário a gente utilizar do volume de cada esfera dividido pelo volume da célula. E aí a gente faz os cálculos em partes. O volume de cada esfera é 4πr ao cubo dividido por 3 vezes um átomo. E aí tá aqui maiorzinho para ver, porque ficou muito pequeno. Mas fica basicamente isso daqui. Como multiplicado por 1 não vai ter muita diferença, o volume de cada esfera é 4πr ao cubo vezes dividido por 3. Desculpa. E aí a gente aplica isso na fórmula. Aí substitui em cima 4πr ao cubo dividido por 3 sobre o volume da célula que foi calculado aqui. 8R ao cubo. E aí a gente pode começar simplificando o raio em cima e embaixo. E aí fica 4π sobre 3 dividido por 8. E aí simplifica também o 4 com 8 e no final, o fator de empacotamento de um sistema cúbico simples, se você quiser saber, é π sobre 3 sobre 2. Aí, aqui agora, a gente vai partir do sistema cúbico do corpo centrado. Nele, a gente, além de possuir os 8 oitavos que estão divididos pela célula, vai ter também um átomo inteiro, digamos assim, no centro daquela célula. Daí, para calcular, é igual a outra, só que com a diferença de que vai ser adicionado aquele átomo que está no centro. Aí fica 8 vezes 1 oitavo mais 1 vezes 1 dá igual a 2 átomos, e essa é a quantidade de átomos que existe em cada célula unitária do sistema cúbico de corpo centrado. E aí, desculpa, uma das diferenças entre o sistema cúbico de corpo centrado e o sistema simples é o seu número de coordenação, enquanto lá, cada átomozinho se ligava a 6 outros átomos, aqui eles vão se ligar a 8, porque é como se tivesse esse grandão e outro por fora do átomo, nessa parte que a gente não vê aqui. E aí o seu número de coordenação vai ser 8. E aí, para partir para o parâmetro de rede, desse daqui, ele não é como o outro, que era apenas 2R, porque dá para ver que tem um espacinho maior entre um átomo e outro. Então, aqui vai ser a aresta,
que no caso eu vou chamar de parâmetro de rede mesmo. Aí, parâmetro de rede, raiz de 3, igual a 4R. Para simplificar isso, o parâmetro de rede vai ser igual a 4 raios dividido pela raiz de 3. Desculpa. O fator de empacotamento do sistema cúbico de corpo centrado também é diferente. Nele, a gente vai pegar o volume de um átomo, que aqui é 4 sobre 3π R. Desculpa. Para calcular o fator de empacotamento do sistema cúbico de corpo centrado, também é um pouco diferente. O fator de empacotamento do sistema cúbico de corpo centrado também é um pouquinho diferente e está aqui o cálculo. O volume de um átomo, 4 sobre 3πr ao cubo, e o volume total dos átomos, que no caso é o volume da esfera, que no final vai ficar 8 sobre 3πr ao cubo. E o volume total da célula unitária, que também está aqui embaixo. E aí a gente vai substituir isso na formulazinha, que é basicamente a mesma do sistema cúbico simples. Porém, nessa daqui a gente já consegue chegar a um resultado. Que aí, no caso, vai ser o fator de empacotamento igual a 8 sobre 3πr ao cubo sobre 64 R ao cubo dividido por 3 raiz de 3, que vai dar igual a 0,68. Então, esse 0,68 já é o fator de empacotamento do sistema cúbico de corpo centrado. E aí, agora, a gente vai para o sistema cúbico da face centrada. Como eu já expliquei o cálculo dos outros, o desse daqui eu vou só mostrar mais ou menos como é, porque é igual aos outros. Tipo, no sistema cúbico de corpo centrado, sistema cúbico de cubo, nós vamos ter, além dos oitavos que já tinham aqui e do átomo que tem no centro, esses outros átomos, no caso, as metades dos átomos por fora, em cada face. Daí, quando a gente aplica na fórmula, ficam 4 átomos no total. Ou seja, cada célula unitária do sistema cúbico de face centrada vão possuir 4 átomos. Aí, nele, o seu número de coordenação vai ser igual a 12. E o seu parâmetro de rede vai ser igual a 2 raiz de 2 vezes o raio. Desculpa. E aí aqui nós temos o volume da célula unitária, no caso do sistema cúbico de face centrada, que também o cálculo é feito de forma muito semelhante com os outros, e no final o volume da célula vai ser 16 R ao cubo vezes a raiz de 2. Esses cálculos, essas coisas, é mais questão de realmente aprender as fórmulas e ir aplicando conforme a necessidade. Aí aqui tem o fator de encolhimento do sistema cúbico da face centrada, e ele já está aqui com os cálculos aplicados na fórmula tudo certinho, e o fator de empacotamento do sistema cúbico de face centrada vai ser igual a 0,7405, ou 0,74 se quiser simplificar. Aí agora nós vamos resolver alguns exercícios só mesmo para fixação do conteúdo. E é isso. Desculpa. Pronto, vamos apresentar agora dois exercíciozinhos, 2 da minha parte, 2 da parte da Vitória, bem simples aqui, só para a gente pegar direitinho o conceito. Tudo bem? Vamos lá. Qual é o número de íons cloreto necessários para interagir com o íon sódio para formar um cristal de cloreto de sódio? Então, como a gente pode aqui lembrar, o cátion ele será menor do que o ânion, tudo bem? O raio iônico dele é menor do que o dos ânions, tudo bem? Então, a gente tem aqui um cátion de cloro. Aqui, basicamente, a gente pode só lembrar do que a gente já estava falando, que esses retículos cristalinos, como, por exemplo, o do cloreto de sódio que a gente falou, possuem 6 ligantes, ou então a gente pode simplesmente contar aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A gente tem 6 ânions para cada cátion de sódio. Então, a gente marca aqui
6. Lembrar que o número de coordenação do cloreto de sódio é 6, que é, podemos dizer, o mais simples dos sólidos iônicos que a gente vê por aí na literatura, né? A próxima questão, uma questão da fase 2018. Aqui já tem até a resposta, mas vamos resolver aqui do zero. O esquema a seguir representa o aquecimento de um composto iônico. Como a gente lembra, o composto iônico necessita de muita energia para ser dividido, né? Para ser desfeita essas ligações iônicas. Então, a gente tem aqui a aplicação de energia e aqui como ficou após essa separação. Vamos ler aqui. É incorreto afirmar que o composto iônico no estado sólido não conduz corrente elétrica, pois os íons estão fortemente ligados uns com os outros, exatamente. Eles só podem conduzir corrente elétrica, só tem como os elétrons serem saltarem, só podem ser movidos de um ponto a outro com compostos iônicos se eles estiverem ou em estado de fusão ou então estiverem no estado aquoso, tudo bem? Vamos lá, isso aqui está certo. O aquecimento destrói o retículo cristalino e os íons em movimento conduzem corrente elétrica. Exatamente o que eu disse aqui. Com aquecimento bem elevado, a gente vai conseguir transformar isso em estado líquido, né, fundidos, e vai sim ocorrer a movimentação de corrente elétrica, movimento de cargas. Vamos pular aqui essa C, vamos logo para D. O aumento do aquecimento provoca a passagem do composto iônico para o estado gasoso na forma de pares de íons isolados. Exatamente, isso aqui a gente viu na energia de rede, a energia reticular. E agora para C, que é a única resposta que pode estar certa, a energia térmica fornecida provoca o aumento da força de atração entre os íons, diminuindo sua mobilidade. Não. O aquecimento, como a gente está vendo aqui facilmente, com essa adição de energia térmica aqui, a gente vê que com essa adição, os íons se separaram e viraram íons isolados, tudo bem? Então, resposta certa na letra C. Vamos para o próximo exercício, que vão ser duas questões aqui subjetivas que a Vitória vai ler para vocês. Bom, são questões bem simples. A primeira. Existem 14 padrões de células unitárias na rede de Bravais que descrevem todas as estruturas cristalinas. Quantos e quais são os grupos que a compõem? Aí aqui, só para ficar mais simples de entender, a gente colocou os 7 grupos que foram explicados, que são cúbico, tetragonal, hexagonal, trigonal, octorrômbico, monocíclico e tricíclico. E a outra questão é, por que estão ausentes na rede de Bravais formas pentagonais regulares e polígonos superiores? E a resposta também é bem simples. Esses polígonos, eles não conseguem cobrir todo o espaço, deixando sem lacunas. Além de não poder ser empilhados para cobrir todo o espaço. E aí tem uma imagem só para demonstrar. Pronto, pessoal. É isso. Aqui tem nossas referências aqui, do que a gente conseguiu tirar da literatura para apresentar isso para vocês. Espero que tenha ficado bem entendido, sem muitas lacunas. E a gente espera que qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, façam, que iremos nos esforçar para respondê-las e sanar qualquer tipo de dúvida que esteja ao nosso alcance, tudo bem? Obrigado pela atenção de todos. Obrigada pela atenção.